Isto será uma apresentação curta, de uns 5 minutos, para também mantermos dentro do tempo. Desde já obrigado à Wavecom pelo convite, até para apresentar um pouco o INESC na capacidade de parceiros científicos do evento, do Wireless Meeting 2022. Isto é um pequeno resumo sobre um projeto feito com a Wavecom, que era o projeto SLEED, para avançar é o de baixo, não é? Ou é o de cima? É o grande. É o grande. Ok. Pronto, isto, o projeto era o SLEED, que era um projeto sobre a localização em tempo real, o que encaixaria melhor na sessão anterior. Portanto, eu vou tentar, apesar disso, tentar fazer alguns comentários sobre a resiliência das comunicações neste género de soluções wireless. Mas, antes disso, um par de slides sobre o INESC e quem é o INESC e quem somos. Em resumo, somos um instituto de investigação que há 35 anos foi fundado e cobrimos, a nossa principal missão é cobrir toda a cadeia de transferência de valor, desde a investigação fundamental até a transferência de conhecimento para a indústria. E estamos divididos em 4 grupos principais que, na sua conjunção, formam o INESC. Portanto, em termos de distribuição, estamos distribuídos em 6 polos, 3 cidades, 19 laboratórios. Eu, que estou cá hoje, juntamente com 3 dos meus colegas, viemos do Porto. Estamos co-localizados com o polo universitário da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e também temos outros parceiros ao longo do país, inclusive fora do país. E é esta co-localização com as faculdades, esta questão foi levantada até na sessão de manhã, que nos permite tentar ser um vetor que capta os alunos o mais rapidamente possível e estimula os interesses deles por participação em projetos científicos e depois os projeta para o desenho de soluções tecnológicas para a empresa. Ok. Pronto, estes são os 4 grandes grupos que eu falei há pouco. Redes pronto, o INESC é um instituto que tenta estar em constante evolução. De momento está organizado desta maneira, em 4 clusters ou grupos: redes de sistemas inteligentes, energia informática e engenharia industrial de sistemas. Da minha parte, eu estou no grupo de telecomunicações e multimédia, juntamente com os meus colegas, e foi nesse sentido que também nos associámos à Wavecom para o desenvolvimento deste projeto, que é o SLEED, que é o Stock Live Identification, muito parecido com 2 projetos que já foram mencionados aqui, que tem a ver com a localização em tempo real de assets em ambientes industriais da indústria 4.0. Portanto, a ideia é localização de veículos dentro de ambientes industriais, tipo armazéns, não só dos veículos, mas também dos assets e dos produtos dentro de armazéns. Eu não queria entrar aqui muito na parte do detalhe científico, para isto não parecer uma apresentação de uma conferência científica, mas o contexto do projeto seria inverter a topologia baseada à base de Angle of Arrival para localização, que recentemente foi aplicada ao protocolo Bluetooth. Isto tem pointer? Não tem pointer, pronto. A ideia do projeto com a Wavecom era de localizar ao longo do espaço industrial vários beacons de custo muito baixo, omnidirecionais, e equipar os forklifts que se desejam autolocalizar com arrays de antenas e, deste modo, evitar a utilização de um sistema centralizado para a autolocalização, ou para a autolocalização de um veículo equipado com um array de antenas. Pronto, e em termos de resiliência, o que nós avaliámos num primeiro paper que está disponível aqui na referência em baixo, foi, por simulação, ver o quão viável é que era ter um veículo que, à medida que se movimenta, utilizar esta informação de Angle of Arrival combinado de vários transmissores para um único receptor, fazer uma
da interseção destes vários vetores dos angular variables para calcular uma posição mais aproximada possível de um receptor. O problema disto é que é apenas possível receber uma transmissão de cada vez e, portanto, à medida que o receptor se mexe, a computação tem que ser feita o mais rapidamente possível. O mais rápido possível. E dentro desta avaliação que fizemos, há questões de resiliência que se levantam neste género de comunicações, sendo que é, se queremos equipar um espaço com este género de solução, quantos beacons é que são necessários para equipar o espaço, qual é que é o período de transmissão dos beacons, qual é que é o tempo de vida dos beacons. Isto agora não fui eu. Vamos ver se a apresentação volta a aparecer. Está complicado a nível da troca dos slides. O resto está tudo bonito, não é? Direitinho. A tecnologia wireless está aqui mais difícil. a falhar. Penso que será um problema no computador onde estamos a passar as apresentações, digo eu. Já agora, e abrindo aqui para não deixarmos este espaço morto, abrindo aqui um tema a propósito exatamente disto, nós conhecemos obviamente o projeto, porque somos parte dele, mas não sei se estão a perceber qual era aqui a questão. Digamos, a forma tradicional de fazer isto seria o forklift, neste caso, ter um empilhador, ter um receptor e depois haver uma série de infraestrutura de access points, digamos assim, de pontos de acesso, de âncoras, queriam receber essa informação. Isto é a versão tradicional. Exatamente. Ou seja, se nós tivermos um empilhador, por exemplo, nesta sala, ou no espaço aqui do Centro de Congressos, se calhar íamos precisar de umas 20, 30, 40 âncoras, ok? As âncoras, comparadas com uma tag, digamos assim, com o receptor, custam 100 vezes mais, 50 vezes mais. É muito mais caro. O que nós estamos aqui a tentar fazer é inverter isto. Ou seja, quem tem inteligência passa a ser o empilhador. Já cá está. Mas posso rapidamente voltar a introduzir. E depois a infraestrutura é a parte barata, ok? Portanto, conseguimos crescer ao nível da área que queremos cobrir de forma relativamente barata, dado que tipicamente, até por exemplo no caso da Colep, que nos mostrava no início da manhã, se não me falha, eu posso estar aqui a mentir, mas tenho a ideia que a frota de empilhadores da Colep, e a Colep é uma unidade industrial muito grande, são cerca de 60, e cobrem uma área muito grande. Eu não sei se o número é correto, eu recordo-me deste número, mas será qualquer coisa nesta ordem de grandeza. Mas para cobrir a área da Colep são precisas centenas de âncoras. Neste caso, podemos fazer ao contrário. Âncoras dos access points. Exatamente, pomos 60 âncoras ou access points nos 60 empilhadores, se for este o número correto, e pomos centenas, 2, 3, 4, 5 centenas, depois acaba por ser relativamente barato as tags, digamos assim, à volta. Sim, há aqui, pois, eu não queria estender-me tanto nestes detalhes, até por causa do tempo, mas agora posso puxar um bocado mais a discussão para aí. Qual é que é a solução típica Bluetooth? É exatamente ter esses access points que estão ligados, que têm os arrays de antenas e estão ligados à infraestrutura energética do wall power e da Ethernet de uma instalação industrial. Okay. Qual é o problema? Estes equipamentos normalmente são os mais caros, porque são access points que têm que ter Wi-Fi ou ligação à Ethernet e o array de antenas, e depois têm que ser capazes de fazer este processamento. Depois, se o forklift, à medida que se movimenta no espaço, quer encontrar a sua própria posição, isto é uma informação que pode ser importante para o operador do forklift ou para forklifts eventualmente automatizados, self-driving, a informação tipicamente tem que viajar desde o forklift, que seria um transmissor omnidirecional, para as várias âncoras, que são access points, que são equipamentos mais caros que um transmissor omnidirecional. Depois esta informação tem que ser colecionada para um servidor central que faz os cálculos e depois essa posição tem que ser comunicada de volta para o forklift para ele saber onde é que está. Portanto, é o forklift que pergunta a um sistema centralizado onde é que está. E tudo isto tem lag. E o problema é, eu quero instalar um sistema destes numa instalação industrial legacy, que não tem toda esta infraestrutura do wall power e da Ethernet. Okay? E é daí que vem o custo. Por que não fazer isto ao contrário? Se eu sei que o número de forklifts é limitado,
Então, eu consigo, se calhar, fazer isto ao contrário e colocar muitas âncoras, que são estes pontos a vermelho, mais baratas, beacons omnidirecionais, alimentados a bateria, mais baratos. Tenho um número limitado de forklifts e o forklift, se tiver o array de antenas, ele autolocaliza-se. O problema é que agora invertemos a coisa. Já não é preciso um sistema centralizado de computação, mas é preciso que o forklift seja capaz de receber a informação de vários ângulos de chegada e fazer os cálculos em tempo real. Isto introduz alguns problemas em que o forklift está-se a mexer, está-se a movimentar a uma determinada velocidade, 10, 20 km por hora. É só possível receber uma transmissão de cada vez. Quantos beacons quantos angles of arrivals é que eu preciso? Com que rapidez é que eu consigo fazer os cálculos para ter precisão do meu forklift? Submetro seria a ideia do projeto, seria chegar ao submetro. E, portanto, isto levanta algumas questões de resiliência da solução, ou dessa inversão de topologia. E aqui é uma avaliação que tentamos fazer aqui, fizemos por simulação em baixo. Isto representa um corredor por 100 metros por 4 metros, um forklift a mexer-se sinusoidalmente e, à medida que vamos reduzindo o número de beacons que existem ao longo da parede, quão longe é que ficamos da posição real do forklift em função do número de beacons que temos, da periodicidade de transmissão dos beacons, que tem uma implicação no tempo de vida dos beacons e de outros parâmetros. Portanto, isto foi a primeira avaliação em simulação e depois avançamos para a implementação propriamente dita de uma placa que seria instalada no forklift e que teria que fazer esta computação. Portanto, ali é a placa desenvolvida juntamente com a IFCOM, numa câmara anecoica que está disponível na NESC/FEUP. E depois fizemos uns testes em campo, também que brevemente estarão disponíveis também publicamente num paper de conferência que por acaso vai decorrer agora aqui no Porto, próximo mês. E fizemos uns testes numa área de 12 por 12 metros, com 4 âncoras fixas, omnidirecionais, e um receptor móvel dentro deste espaço. E pronto, e claro, isto no mundo ideal isto é perfeito, mas levantam-se ainda mais questões de resiliência, que é, sem estar a entrar em muito detalhe, qual é que é o problema? Aqui à esquerda o que nós vemos são as diferenças de fase entre pares de antenas consecutivos numa rede de antenas para 600 pacotes. E em preto a média do perfil sinusoidal dessas diferenças de fase. Claro que no mundo real é impossível receber uma transmissão de Bluetooth sem que haja reflexões ou interferências de outras transmissões da banda 2.2.4. Okay? E depois, com algum pré-processamento de dados, conseguimos tirar um perfil a vermelho que é muito mais parecido com aquilo que nós queremos. A ideia é que este perfil sinusoidal, como no gráfico da direita aqui que temos, se movimenta horizontalmente em função do ângulo de chegada da transmissão do meu beacon, da minha âncora fixa, relativamente à posição do meu receptor. Portanto, isto não é que não funcione, porque funciona no caso, obviamente, ideal. O problema é que é preciso muito pré-processamento, que agora tem que ser feito por um dispositivo, já podemos chamar Edge, IoT, ou seja, o forklift em si, e como o forklift se está a mexer, tem que ser capaz de fazer estes cálculos rapidamente e não pode fazê-los com muitos pacotes Bluetooth. Não é? Eu não posso ficar parado no mesmo sítio a receber muitos pacotes, eu quero saber a minha própria localização, eu estou-me a movimentar. Portanto, entramos aqui no mundo da interseção destas três coisas, que é o Edge Computing, o Low Power, o processamento rápido e o consumo da bateria. Portanto, e é nestes 3 pontos, acho eu, que começam a entrar as questões de resiliência. Nós temos que ser capazes de fazer estas contas rapidamente, utilizando poucos dados, em que os dados sejam resilientes e fiáveis e resistentes ao ruído, sem exigir muita computação, porque os dispositivos de borda não têm capacidade para esta computação e não estão equipados com baterias para que consigam sobreviver esse tempo operacional. E ao longo deste projeto com a Wavecom, pronto, foi esta avaliação que foi feita e são estas as questões que ficam em aberto para avançar para o futuro do Edge Computing e da Internet of Things de uma maneira que seja power efficient e compute efficient. E acho que do nosso lado, acho que não... Pronto,
Ok. É esta coisa. Muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, Nuno.